Oi, gente. O relato de hoje é sobre Sete Além, certo? Que seria uma outra dimensão. Para quem não conhece, Sete Além é uma outra dimensão que várias pessoas relataram que foram passar lá, certo? Tipo, você tá num ônibus e de repente você foi para lá, né? Inclusive foi o primeiro caso do Luciano Milici, para quem não conhece, né? Ele relatou há anos atrás que estava no ônibus e de repente esse ônibus tinha pessoas diferentes e foram acontecendo coisas que de repente ele foi parar em Sete Além, certo? Não, ele não, mentira, ele não chegou aí para Sete Além, ele estava indo, mas aí orientaram ele a descer. Depois vocês procurem aí, que é uma história bem, assim, intrigante, certo? E lá teria coisas assombrosas, tipo, várias pessoas relataram coisas diferentes, tipo, que teria pessoas com os olhos pretos, casas velhas e às vezes até coisas bem horripilantes, né? E eu super acredito, porque eu acho que não tem como todas essas pessoas estarem mentindo, certo? Então, o relato de hoje, ele é um relato real, certo? Que é o relato enviado pelo Júlio. Eu vou ler aqui pra vocês, porque eu tô lendo daqui, certo? Meu nome é Júlio. Trabalho em uma academia em Porto Alegre. Fiquei feliz por enviar esse relato e nunca mais me esqueço desse maldito nome que não sai da minha cabeça. Há 6 meses fui com minha namorada ao cinema. Fomos comemorar 2 anos de namoro. Fizemos aquele programa básico, jantamos no shopping e depois fomos assistir ao filme. Assim que saímos da sessão, caminhamos pelos corredores para olhar as vitrines. Minha namorada disse que iria comprar uma bolsa e me pediu para esperá-la próxima a uma revistaria. Desconfiei que ela fosse me fazer uma surpresa de namoro. Concordei e fui olhar algumas revistas da banca. Disse a ela que a aguardaria lá e ela retrucou dizendo que não demoraria. Assim que ela se afastou, fui ao banheiro que ficava exatamente no corredor em frente à revistaria. Havia 4 ou 5 pessoas no local, que é bem grande. Todos mictórios, porém estavam ocupados. Então eu fui no mais reservado, jogo rápido. Cheguei nem a travar a porta. Tirei meu celular, meu cinto, coloquei numa para de madeira. O mais estranho é que não fiquei nem 2 minutos dentro do reservado. Ouvi risos de crianças no banheiro e conversas. Assim que terminei de urinar, saí. Não sei se consigo descrever, mas já havia algo muito estranho no banheiro. Não sou muito de reparar em detalhes, minha namorada é. Ela é virginiana. Apesar disso, notei algo que havia mudado. Começado pelas luzes que estavam amareladas e não brancas. Muito amareladas, quero dizer. Uma faixa verde bem grossa cruzava a parede e os espelhos estavam menores. Não havia ninguém lá dentro, nem as crianças que haviam rido há poucos segundos. Lavei as mãos e achei que estivesse ficado louco. Para mim, a água estava meio morna e muito grossa, nojenta, para falar a verdade. Procurei um papel e não encontrei. Saí balançando as mãos para secarem no ar, fora do banheiro. Achei que fosse desmaiar. Achei que havia saído pela porta errada, entrando em algum corredor novo ou algo do tipo. Bom, pelo menos foi o que eu tentei acreditar. O shopping estava parecendo na verdade uma galeria. Ainda era um shopping, conceitualmente, mas estava bem mais velho e desgastado. A luz era fraca e as lojas pareciam amontoadas de produtos, tudo muito feio. Andei acelerado até uma área mais aberta e tive a certeza de que não estava mais em um lugar conhecido, com o que já havia visto em algum lugar na minha cidade, ou até na televisão. Começando por pequenos detalhes que me assustaram muito. Havia uns aquários do tamanho de latas de lixo, espalhados em todo lugar. Dentro desses aquários eu identifiquei uma espécie de pano, sei lá, parecia um pedaço coberto roxo, se mexendo dentro daqueles aquários. As pessoas iam até esses aquários e colocavam as 2 mãos em cima e começavam a rir. E eram risadas feias, como se tossisse com o peito cheio de catarro. Fiquei parado, apavorado, olhando para esses aquários. E essas pessoas vinham em grupos de 2 ou 3, se encostavam e riam. Rapidamente procurei minha namorada. Tudo o que eu queria era entender o que estava acontecendo e ver um rosto conhecido. As pessoas passavam por mim e me ignoravam.
eram parecidas com pessoas normais, mas ainda assim não eram totalmente normais. Elas eram parecidas entre elas, mas não identificadas, pareciam gêmeos, sei lá. Quando você viaja para um país diferente, você vê pessoas com traços parecidos, sabe? Mas também cada uma tinha seu traço individual. Ah, e a revistaria não estava mais lá. No local, um homem vendia peças ou algo assim, que parecia uma mesa grande de madeira rústica com vários objetos pretos em cima. Os objetos tinham formatos estranhos, ganchos, ferraduras e engrenagens. Cheguei perto e ele perguntou se eu ia trocar ou comprar. Eu não respondi. Uma menina de mais ou menos 7 anos se aproximou e pegou uma peça de ferro que parecia uma colher negra e mostrou para a mãe dela. A mãe se aproximou, pegou uma carteira para pagar. A garota apontou a colher para mim e eu pude ver bem seu rosto. Era normal, mas também tinha algo muito estranho. Não tinha sobrancelhas e a distância dos olhos eram muito grandes. Sentia um medo inexplicável. A menina passava uma maldade sem tamanho. O homem respondeu para ela: Não, não, ele não vai comprar, pode pegar. Acho que ele nem é daqui, de Sete Além. A mãe me olhou com nojo, tomou a colher da menina, colocou de volta na mesa e puxou a filha para longe de mim. Como se eu tivesse uma doença, ou sei lá. Comecei a ficar tonto e me sentei em um banco de madeira que era muito parecido com os bancos normais de shopping, exceto que era bem mais baixo e só acomodava uma pessoa. Vi outros bancos desse naquele local. Um som alto tocou e todo mundo parou e olhou para cima. Era um barulho alto e grave, aquelas buzinas de navio, sabe? Depois que o som parou, todos retornaram para seus caminhos. Pensei na minha namorada e na minha mãe. Aquilo só podia ser um sonho, um pesadelo. Levantei rápido e fiquei tão tonto que precisei me apoiar em uma vitrine que falo de todo o meu coração. Vendia pombas vivas. Umas 10 pombas andavam por lá, tentavam voar e se bicavam através da vitrine. Então eu gritei. As pessoas começaram a me olhar e a apontar para mim. Cochichavam. Decidi ligar para minha namorada. Coloquei a mão no cinto e meu celular não estava mais preso a ele. Eu havia esquecido na parada do reservado. Voltei pelo corredor e entrei rapidamente no banheiro. 3 homens estavam sentados no chão do banheiro, um deles debaixo da pia. Conversavam algo que eu não quis nem saber. Pulei por cima deles e entrei no reservado. Meu celular ainda estava lá, então tranquei a porta, sentei no vaso e tentei ligar para minha namorada, mas não consegui, o aparelho estava simplesmente apagado. Apertei os botões com força, mas não adiantou. Ouvi risos de crianças novamente. Fiquei lá uns 10 minutos, até que alguém bateu na porta. Era o rapaz da revistaria. Ele disse que havia me visto entrar no banheiro e que minha namorada já estava me aguardando na banca dele. Ele perguntou se eu estava passando bem ou algo do gênero. O banheiro estava claro e o shopping estava normal. Quando eu saí, minha namorada não acreditou em mim, mas viu que eu estava realmente muito nervoso. Foi o pior dia da minha vida. Estraguei nossa comemoração passando mal do estômago horas depois. Depois disso, não voltei ainda no shopping e estou pensando seriamente em fazer terapia. Eu achei que tinha ficado louco até achar esse canal e o mesmo nome daquela banca bizarra, Sete Além, disse que não se lembrava de nada. Gente, então o relato acaba por aqui, certo? É como eu disse, né? De repente você tá no lugar, de repente você... A gente aqui tá muito calor hoje, que eu moro em Fortaleza, é muito quente. Então, é assim, né? De repente você tá num canto e vai parar no outro. Essa história do banheiro, ela é muito comum, certo? Você tá no banheiro e de repente vai parar em outro local, certo? Quando você abre a porta, relatos de shopping é muito comum, certo? E é muito louco, gente. É um canto que eu morro de medo de parar lá. Porque de repente eu tô num canto, de repente eu vou parar num canto completamente diferente. Então, gente, esse foi o primeiro relato, certo? Sobre Sete Além.
Se vocês gostaram, se inscrevam aqui. E tô recebendo relatos, certo? Relatos reais que aconteceu com você. Qualquer tipo de relato, de uma assombração. Ah, eu vi um lobisomem, eu vi um OVNI, eu vi um espírito no hospital. Ah, mas essa história não aconteceu comigo, aconteceu com a minha mãe. Não tem problema, podem contar. O e-mail vai estar aqui na descrição, certo? Vocês podem enviar para lá, certo? Que eu vou contar. O relato de vocês vai ser contado aqui no canal como esse. Relatos reais, certo? Então, gente, comenta, curte, compartilha para quem gosta desse tipo de conteúdo, certo? E um beijo e tchau, até a próxima.